Eu considero dois lances fundamentais para isso. Eu acho que o lance do Popó, eu não entendo como é que não teve revisão do VAR, porque o Adrielson derruba ele toca a bola primeiro, ele é derrubado na entrada da área, e por o Adrielson ser o último homem, é lance para cartão vermelho. Portanto, pelo protocolo, teria que ter revisão do VAR. E não teve revisão do VAR. E é um lance crucial, porque com 5, 10 minutos o Botafogo ficaria com um homem a menos. O lance do gol do Tiquinho, eu não tive a confirmação se traçaram a linha, até peço a ajuda de vocês, porque para mim, na hora que o Marçal toca na bola, parece que ele está à frente. Vocês devem ter tido acesso, eu não tive acesso a essa linha traçada. Então peço a ajuda de vocês, se estava legal ou não. Mas mais do que esses lances, o que me incomoda e me gera espanto é a tamanha capacidade que a comissão de arbitragem tem de achar o novo Perluí de Colina. Porque em agosto esse árbitro estava apitando Série D. Em outubro ele está apitando Série A. Eu gostaria de uma explicação, que alguém pudesse me explicar como é que um árbitro sai da Série D em agosto para apitar a Série A em outubro, e dentro de tudo o que aconteceu do jogo, da maneira como ele conduziu, não estou falando só desses lances não, da maneira como ele se portou com os jogadores, eu fico mais espantado ainda com tal decisão, mas enfim, não posso fazer nada sobre isso. Bom, Barbieri, no primeiro turno o Bragantino encerrou na 8ª colocação. Aí o retorno que não foi bom. Queria que você explicasse essa diferença, né? O que foi determinante assim, para o time ter uma queda de rendimento, e se o time não alcançando, que agora fica mais complicado alcançar a Libertadores, no ano passado conseguiu, se não dá um pouco de frustração, assim, porque no ano passado o Bragantino não conseguiu. Bom, boa noite. Não, eu acho que sim, dá frustração se a gente levar em consideração o que era a expectativa de início de ano, né? Mas eu acho que a gente tem falado pouco sobre tudo aquilo que aconteceu no decorrer do ano com a equipe. Então eu vou dar um exemplo para vocês que acho que pode tornar mais claro, eu poderia dar muitos outros, mas eu vou dizer. A gente inicia o ano com dois zagueiros com boa experiência, Fabrício e Ortiz. O Fabrício sai do clube. Então eu tenho o Ortiz como um zagueiro mais experiente e tenho outros jogadores jovens, né? E aí o Ortiz tem convocação para a seleção brasileira, o Ortiz tem lesão e só me sobram os jogadores jovens. Isso não quer dizer que eles não tenham condição, mas, por exemplo, essa é a primeira temporada do Natan jogando regularmente, a primeira do Natan. E tudo isso tem um peso. Poderia sair tudo às mil maravilhas, mas às vezes também não sai, né? E eu acho que esse exemplo, junto a muitos outros que a gente tem tido problemas de lesão e de ter um elenco jovem, eu acho que isso traz um peso em que muitos momentos e mais momentos de pressão a equipe talvez não esteja conseguindo responder tudo aquilo que pode. Não que não queira, mas não está conseguindo responder dentro daquilo que pode. Se a gente fizer um comparativo entre a equipe do Bragantino e a do Botafogo, por exemplo, a gente está falando de dois projetos que a princípio seriam semelhantes. Quantos jogadores jovens o Botafogo tinha hoje dentro de campo? E isso tem um peso, isso traz um aspecto para o jogo, né? Quando você tem um Tiquinho que é acostumado a jogar a Champions League, quando você tem o Marçal, que é um jogador experiente, não que isso seja determinante de saída, mas depois isso traz um peso e ajuda a entender um pouco essa oscilação. Não é o que nós gostaríamos, a gente está trabalhando para tentar minimizar isso e reverter esse quadro, mas respondendo efetivamente a sua pergunta, eu acho que, levando em conta a expectativa inicial, sim, gera uma frustração. Levando em conta tudo aquilo que vem acontecendo no decorrer do ano, eu acho que talvez esteja dentro do que é possível fazer. Barbieri, boa noite, perdão pela voz, hoje vai um pouco mais rouco, mas o Botafogo, de alguma forma, o esquema que o Botafogo veio hoje, te surpreendeu de alguma forma? Por mais que você tenha falado do jogo físico que o Botafogo costuma fazer, o Botafogo começou apertando muitas saídas de bola, veio em tese com 4 jogadores de ataque, isso chegou a surpreender de alguma forma? Não, no sentido da surpresa, a gente já esperava uma mudança. Eu não esperava que ele jogasse com o Júnior Santos e com o Tiquinho por dentro. Eu acho que isso favoreceu esse jogo mais físico que eu digo, porque era um jogo em que eles conseguiam
ganhar as primeiras e ter força para disputar as segundas, né? Ainda que o Tiquinho saia bastante, flutue bastante entre linhas ali, saia para receber, é um jogador que tem uma imposição física para segurar, para conseguir acalmar o jogo. E eu acho que a gente, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu encontrar muitas soluções para isso. A gente ficou um pouquinho perdido dentro desse jogo aí. Eu acho que no segundo tempo a gente melhorou, teve um desempenho melhor em relação a isso, mas aí perdeu uma bola numa saída de jogo ali, enfim, o jogador chutou, a bola bateu, sobrou para o Tietê também, e a gente não conseguiu ser mais eficiente e eficaz. Barbieri, eu queria perguntar para você sobre o Bruninho, né? O que faz até ele não ter oportunidade também que você fizesse uma avaliação do Johan? Qual a sua análise do desempenho dele nas últimas partidas? Olha, o Bruninho entra um pouco nesse aspecto que eu falei. O Bruninho é um menino que, quando eu chego no clube, ele estava na equipe sub-23, mas ele não vinha atuando regularmente. A gente viu bastante potencial nele, quis trazer ele para treinar conosco. E a partir desse momento a gente começou um trabalho de desenvolvimento. Esse ano ele desceu para jogar a Copa São Paulo, desceu em muitos momentos importantes do sub-20. O ideal para que a gente conseguisse dar mais minutos seria que a equipe tivesse no momento de oscilar menos. Porque com um jogador jovem, se ele consegue entrar com uma equipe mais madura, com menos oscilação, ele também entra com menos responsabilidade de ser o jogador que tem que às vezes fazer a diferença ou chamar o jogo. Então o Bruninho está nesse estágio de desenvolvimento. A gente tem o Miguel que tem a mesma idade que o Bruninho e teve mais oportunidades até pelo momento, pelo que vem apresentando nos treinos. O Johan é um jogador importante para nós, conseguiu ajudar com uma assistência no último jogo. Eu optei por não começar com ele tanto no último como nesse jogo para tentar ter um meio-campo mais agressivo, mais combativo, até pelo momento que a gente vem vivendo. Eu acho que contra o Atlético funcionou bem, eu acho que nesse jogo não funcionou bem no primeiro tempo, depois eu coloquei ele em campo, acho que a gente melhorou, agora é avaliar e pensar para o próximo jogo. Hoje você perdeu o Popó, né, para a partida de semana que vem, levou o terceiro cartão amarelo. Queria que você falasse, já pensa, se conta com o Alejandro, que está em transição, né, se ele pode na semana que vem já ter condições de jogo, e também falar dessa semana aí cheia mais uma vez, né, porque vai ter um intervalo de 7 dias até o próximo jogo, e também falar sobre o Eric Ramírez, se tem algum posicionamento, ou se acha que ele tem condições de atuar ainda nessa temporada. Olha, sobre o Alejandro, eu preciso de um posicionamento dos responsáveis pela transição. Ele está em transição ainda, não começou a treinar comigo. Eu acho que assim que ele puder passar a treinar com o grupo, a minha expectativa é de poder contar com ele. Não sei se vai ser possível contar desde o início, pela questão do ritmo de jogo, pela questão da carga dos treinamentos, mas se ele tiver à disposição, tenho certeza que pode nos ajudar. Em relação ao Eric, ele teve uma lesão constatada. Eu não acredito que ele volte mais até o final desse ano, então provavelmente é um jogador que a gente não pode contar mais até o final da temporada. Em relação à semana, é a gente procurar aproveitar da melhor maneira, tentar ajustar, tentar encontrar uma maneira que faça com que a gente entre muito forte para tentar ganhar o próximo jogo do Avaí. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. O time volta a jogar na última São Paulo na sexta-feira.